Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Antes de iniciarmos a nossa leitura, eu venho de uma forma muito sincera desejar um feliz e santo Natal para você, para sua família e para todos aqueles que você agasalha em seu coração. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, estejam convosco nessa celebração da vida, especialmente porque o Natal é um chamado ao retorno aos ensinamentos do Mestre. Muito mais do que as guloseimas, que as comidas, é a fraternidade, é a alegria, é a esperança. Então, que as bênçãos de Deus nos fortaleçam sempre nesse sentido. Agora, dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Que é a Carne, e diz assim: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Palavras de Paulo, narradas aos Gálatas, em capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne e de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, estes fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da exigência terrestre, no que designais por lei da hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão
Emanuel. Página essa que nos mostra o quanto ainda somos imaturos com relação ao entendimento espiritual, com relação à nossa vida aqui no mundo da matéria. Em verdade, nós somos espíritos encarnados e não um corpo que tem espírito. Assim como espíritos encarnados, todas as decisões que tomamos nessa vida de encarnados procede do espírito, que na essência somos nós mesmos. O corpo é tão somente uma ferramenta de ação nesse mundo da matéria. O problema é que nós nos deixamos levar pelos convites que a matéria nos traz e nos apegamos e criamos uma dependência. E nessa dependência nós praticamos erros, nos deixamos levar por situações prazerosas, entre aspas, que nos trazem consequências futuras, se não ainda nessa jornada, em jornadas futuras. Assim, cabe-nos, no lugar de colocarmos a culpa na carne, lembrarmos de que a carne, como disse o nosso irmão Emanuel, é um aglomerado de células passivas, cujo comandante somos nós, espíritos. E a partir daí, dessa compreensão, ou da aceitação dessa compreensão, é que nós começaremos a nos transformar. Começaremos a modificar os nossos vícios, os nossos defeitos. E aí começamos a arrumar créditos. Ou seja, ao combatermos os defeitos e praticarmos os ensinamentos de Jesus, estaremos nos fortalecendo espiritualmente. Porque sem esse fortalecimento espiritual, nós não alcançaremos situações melhores futuras. Passa ano, vem ano, passa ano e a coisa continua toda a mesma coisa. As pessoas ainda continuam pulando 7 ondas na praia, as pessoas continuam colocando 7 cravos na carteira, as pessoas continuam ainda colocando sementes de romã na carteira para a vida melhorar. Ou seja, as pessoas ainda não acordaram para uma realidade simples. Somos nós que construímos os nossos valores, somos nós que escolhemos os nossos caminhos, somos nós que decidimos o que fazer em cada instante da nossa vida. E diante dessas escolhas, muitas vezes nós optamos pelo caminho errado. E as consequências chegam. Porque tudo tem seu preço. Nada é de graça, por assim dizer. Às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, Natal, estou a fim de comer um churrasco, fazer aquela festança, reunir a família. Mas o nome do celebrado nem é lembrado naquela festa. Apenas as comidas e as bebidas, e as histórias e as cantigas. Mas o ensinamento daquele que estaríamos, entre aspas, celebrando, ficam para depois. E para depois, e para depois, e para depois. Infelizmente, nós ainda somos assim. Mas a boa notícia é que a eternidade é longa, infinita, para os nossos termos de comparação
e de medida, mas quanto mais nós nos demoramos no caminho, mais angústia, sofrimento nós vamos granjear para nós. O que fazer? Jesus nos mostra o caminho. Aliás, o nome do livro desta página que estamos lendo e comentando é Caminho, Verdade e Vida. E este é Jesus, porque ele é que veio para nos mostrar uma nova prática, para nos mostrar um novo caminho, para nos mostrar que nós não somos daqui, desse mundo da matéria. Então, por que o apego? Por que o medo da morte? Por que a preocupação com o que virá? Devemos nos preocupar, sim, e muito, com aquilo que virá depois do desencarne, ou seja, depois que nós deixarmos este corpo físico. Porque lá nós vamos bater de frente com todos os nossos erros, com todos os nossos enganos, com todos os nossos equívocos. Às vezes as pessoas me dizem, mas eu não fiz as coisas por maldade. Ponto para você. Porque, em verdade, a regra que vai valer para o lado de lá é a regra do coração, do sentimento. Se você tem bom sentimento, todas as tuas ações, elas estarão sendo medidas com a régua do bom sentimento. Se as tuas ações, ao contrário, foram feitas com raiva, com ódio, fruto de mágoa, de inveja, de orgulho, de egoísmo, sensualidade, de usura, então a coisa não vai ficar muito boa para o lado de lá. Porque, como o próprio Cristo nos afiançou, a cada um segundo suas obras. E aqui nós estamos para aprender. E aprender significa dominarmos a nós mesmos, não colocando a culpa na carne pelos nossos fracassos, pelas nossas fraquezas, pelos nossos vícios, porque somos nós, espíritos encarnados, que praticamos. Então, meus irmãos, aproveitamos o ensejo do Natal para renovarmos em nós o espírito fraterno, renovarmos em nós o entendimento e a compreensão daquilo que Jesus mais enfatizou na sua passagem aqui por esse mundo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, seja ele quem for, seja ele qual for, esteja ele em que situação estiver. Porque daqui da matéria nós só levamos os sentimentos, os créditos e os débitos da nossa jornada. As coisas materiais, as comidas, as festas, as roupas, os carros, a notoriedade, a importância, nada disso passa para frente. O que passa são as coisas genuínas do coração. Então, que nós possamos ter um Feliz Natal, mas um Feliz Natal verdadeiro, voltados realmente para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Era isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça para que possamos sempre tomarmos as atitudes corretas, fazermos as escolhas certas
no momento que as oportunidades se apresentam diante de nós. Fiquemos com a graça e com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Um Feliz Natal.